Oiê, tudo bem? Então, gente, depois de quase 3 anos morando nessa casa, eu resolvi atender o pedido de várias pessoas para fazer um tour pela minha casa. Vamos comigo? Vamos lá! Oi, gente! Nós somos Silvane e Terezinha aqui do canal Boas de Ideias. Essa casa aqui, ela já apareceu 2 vezes no canal Life by Luffy, mas no nosso canal mesmo a gente não tinha mostrado, mãe? Você pode isso? Nós de vez em quando mostramos alguma coisa, meu quarto de costura, outra coisa, mas assim, dar um tour ainda não tinha feito, então vamos fazer hoje, tá? Bora lá! A minha casa, eu queria que ela fosse misturada madeira com alvenaria e vidros. Vocês vão ver bastante aqui, vidro, madeira, alvenaria. Então, eu queria uma coisa assim bem ampla, bem claro, bem ventilado, bem gostoso de morar. Essa garagem aqui, por exemplo, eu pedi para fazer esse ripado como teto, porque eu queria muita claridade nas plantas, mas eu não queria que ficasse feio e nem que molhasse aqui embaixo. Então mandamos colocar uma telha, mas ela não aparece por causa do ripado. Sejam bem-vindos, venham comigo nessa varanda linda, comprida, bem gostosa até de caminhar, vem ver. Ô mãe, explica pro pessoal por que a sua casa foi feita tão longa, tão comprida, ao invés de ser uma casa mais quadrada, assim. Então, é o seguinte, a idade chegou, né? Somos idosos, eu e meu marido. Então, a finalidade do Luffy é que a gente caminhasse muito, né? Para não precisar de ir para a rua caminhar. Então, aqui essa casa tem 20 metros de comprimento. Então, só de vir lá da cozinha até aqui no portão, já tá caminhando, né? Já tá caminhando. Essa é a finalidade. Porque assim, a mãe, gente, vocês conhecem aqui do canal, a mãe é espivitada, ela não para, né? Ela mexe nesse jardim, ela faz tudo que tem pra fazer. Agora o pai já é mais lentinho, já sente mais dor no joelho, então qual que era a ideia do Luffy, que pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Luffy Gomes, meu irmão, filho dela, obviamente, ama arquitetura, tanto que ele tem um canal Life by Luffy aqui, onde ele mostra arquitetura, decoração, casas pelo mundo inteiro. Então, se você ainda não conhece, a gente convida você para conhecer, tá? E ele projetou essa casa exatamente pensando nos pais idosos e na felicidade, tanto que ele chamou de arquitetura da felicidade, né, mãe? Ele fez uma casa que a gente mora aqui relativamente próximo à praia, e ele quis fazer uma casa que fosse meio praia, meio fazenda, né, mãe? Uma coisa meio desse estilo. Então essa era a ideia. Por exemplo, aqui onde a gente está agora, que depois a gente vai mostrar para vocês, nesse local aqui é o quarto deles. E a cozinha é lá no final. Então o pai tem que sair do quarto dele e caminhar até a cozinha. E para chegar da cozinha até o quarto dele, até o banheiro, para chegar na casinha. Então tudo isso faz com que ele movimente, com que ele ande. E essa era a intenção, né, mãe? Por exemplo, eu sempre peço para ele para levar o lixo de manhã. O lixo fica lá atrás da casa, então ele tem que caminhar tudo isso, dar a volta e chegar até o portão. Então já é uma forma dele se movimentar, já é uma ginástica que ele faz, né? É isso mesmo. Agora vamos conhecer então essa varanda gigante? Vocês estão vendo aqui pelo canto do vídeo quanta planta, tá, né? Uma parte do seu jardim. É, um pedacinho do jardim. Então, se vocês forem lá no nosso playlist de jardinagem, vocês vão ver completo o jardim todo. Mas hoje eu vou tentar mostrar mais um pouquinho para vocês. Então, gente, essa ideia aqui também, ó, era essa varanda longa, era a garagem bem aqui na frente para que tudo isso aqui fosse uma grande floresta. Uma grande não, uma pequena floresta, né, aqui na casa da mãe. Então, olha aqui, vamos mostrar daqui a pouco para vocês. Como a varanda é bem comprida, a gente conseguiu fazer 3 ambientes, quase 4 ambientes. Aqui é uma salinha pequena, um ambientezinho que pode ser um casal tomando um drink, uma cervejinha, né? Aí, bem-vindo para cá. Chegando aqui, temos uma mesa com 4 cadeiras, que aqui dá para servir até um almocinho. Quando tiver muita gente, vem um pouco de gente para cá. Mas o nosso cafezinho da manhã aqui é muito bom. Esse ventinho gostoso de verão que tá tendo agora, olha o cabelinho, ó, tá vendo? Ventinho gostoso. Já estão me vendo? Aqui é o 3º ambiente. Esse aqui é o 3º ambiente, o que para mim é o mais importante, porque eu fico namorando aqui. Aí, maridinho ali, eu aqui, pra gente bater os nossos papos, né? Bem aqui, bem gostoso. E seguindo, tem o meu cantinho verde,
que é maravilhoso. Vem cá para vocês verem. O meu cantinho verde, que tem muita planta que eu amo, que adoram essa sombra e esse vento. Quando é de manhã, quando o sol nasce, elas todas pegam sol até 10, 11 horas da manhã, por isso que estão lindas assim, né? Como eu falei para vocês, a casa é toda em madeira, alvenaria e vidros. Olha, toda essa área aqui, essa parede inteira é vidro. E nós estamos com as portas de vidro da Vaicon, que ela tem inclusive a telinha para nos dias de calor a gente deixar aberto, sem a circulação de bichinho lá para dentro. É verdade. Né? E é muito interessante essas portas da Vaicon, porque além delas serem muito bonitas mesmo, né, mãe? Elas são lindas, elas têm esse perfil em PVC, então ela vai durar assim pro resto da nossa vida. E ela tem esses vidros enormes, que pro nosso gosto, né, mãe? A gente acha muito mais fácil de limpar um vidro grandão como esse do que aqueles vidrinhos tudo quadradinhos, né? Então realmente ela tem uma aparência muito linda, ela deixa a casa toda muito clara. E é muito fácil a manutenção, né? Aqui na hora de limpar, você limpa um vidro só. E aquela história de ter vários vidrinhos pequenos dá muito mais trabalho. Então essa aqui é a mais prática que tem. E o mais interessante também, que eu acho que isso pode fazer uma grande diferença aí na sua vida, principalmente para quem mora em lugar barulhento, é que ela é acústica, ela tem uma acústica incrível, a gente consegue fechar a porta e não escuta nada que tá aqui fora, né, mãe? E uma coisa muito prática de limpar também, essa tela aqui, ela é muito prática de limpar, porque só você passar um pano úmido, ela já sai toda a poeira, não precisa jogar água para lavar. É verdade, é muito prático mesmo, gente. Qualquer casa é importante que a pessoa se cuida, mas na casa de idoso, a gente pensa duas vezes, né? Um piso que não escorrega, porque aqui é área molhada, né? Que chove, molha. Então, é área molhada, precisa ser um piso antiderrapante. E foi pensando nisso mesmo que a gente escolheu esse piso aqui da Porto Belo, que ele se chama Araucária. Ele é um porcelanato que, para a área externa, ele tem esse antiderrapante, mas o mais legal, sabe o que é? É que o mesmo padrão que tem aqui fora, tem lá dentro, só que o lá de dentro não é antiderrapante. E ele tem o padrão realístico de madeira. Olha para você ver que coisa linda que ele é. Reparem como o piso é igual. O da esquerda é o piso da área externa e o da direita é o piso da área interna. E olha como eles são do mesmo padrão. A diferença é que o de lá é antiderrapante e o de cá não. Vai. Vamos entrar? Sejam bem-vindos. A minha sala de jantar, a minha cozinha, a minha sala de estar e a minha sala de TV. Venham comigo, vamos conhecer tudo. Aqui está minha grande amiga, já há 13 anos comigo, olha que gracinha. Toda dengosa, adora ficar dentro de casa. A Kate, a minha Kate, né, Kate? Olha, vocês reparem como ela foi pensada mesmo para idoso. Totalmente inteira, ela não tem escada, não tem degrau, não tem nada. Só tem um piso para não ter problema para idosos tropeçar, alguma coisa assim. E aqui dentro eu tenho o meu jardim de lírio da paz, que é a coisa mais linda, porque ele adora ficar aqui dentro desse ambiente sem vento e com bastante calorzinho aqui, claridade. Aqui bate sol de manhã e de tarde. Então eles amam aqui, veja como estão lindos. Olhem o tamanho da bancada da minha cozinha. E os eletrodomésticos, eles foram pensados também nesse caso, porque o congelador é uma coisa que se usa menos e a geladeira usa mais. Então, para não precisar ficar baixando toda hora, a gente preferiu esse inverter da Electrolux para a gente poder ter mais conforto na hora de mexer. E assim também, como todos os eletrodomésticos da Electrolux, ó, tem quase 3 anos de uso, tá tudo perfeito, tudo funciona, tudo bonitinho, ó. Gente, mas o meu xodó mesmo é essa pia da Mecal, que é pia de cozinha de fazenda. Olha bem que delícia que ela é. Você pode lavar quantidade de louça que você quiser, que você não molha a barriga, porque a profundidade dela, olha aqui como é funda. Você pode ficar com a sua roupa de passear, que não vai manchar. E ainda com o conforto dessa torneira da Docol, que é um luxo. Quente, fria, entendeu? Ó, tem o jato. E ela sai também do lugar, né, mãe? Ó, você quer lavar a pia? Ó, ela vai lá, ó. Ela é muito prática mesmo, gente. Muito versátil, olha que legal essa torneira. E vocês repararam na pedra da pia da cozinha? Muita gente tem curiosidade de saber o porquê que ela é assim, bem diferente. Parece também de fazenda, né? Porque ela é
sem polimento. Ela é natural, sem polimento. Por isso que ela é bonita assim. Ela é um Ó. granito mesmo, tá, gente? Ela é um granito preto, porém não polido, né, mãe? Por isso que ela é facinho de limpar, porque só passou um paninho com sabão, um detergente, ela já fica bonita de novo. Ô, mãe, e que é bom pra caramba a gente usar essa bancada na hora de fazer nossas receitas, né? Olha, gente, eu vou falar para vocês. Quem tem uma bancada desse tamanho não precisa de ir na padaria, porque dá para fazer tudo aqui. Não só a padaria, mas tudo, né, minha filha? Porque quem acompanha a gente aqui no canal já viu milhares de receitas e todas sendo feitas aqui, né? E esse bacão aqui é mestre. E esse sofá aqui, gente, vocês se lembram dele. Quando eu mudei aqui para essa casa, ele era cinza, de tecido, era um modelo normal, só que na origem dele, ele é esse modelo aqui. Mas eu tinha feito do outro jeito, porque eu não estava conseguindo uma pessoa que fizesse o original dele. Que fizesse a restauração dele no original. Então, quando passou um tempo, graças a Deus, apareceu um filho de Deus que sabia fazer essa restauração no original. E olha que coisa mais linda que ele ficou. Eu tenho esse sofá há mais de 40 anos. E ele é feito lá na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Entendeu? Os móveis, chama Móveis de Ubá, a loja lá. Você comprou onde na eu comprei. época, né? Eu não sei até se ainda existe a loja até hoje, eu não sei. Mas quando eu comprei, a loja chamava Móveis de Ubá. Não, e realmente, gente, é muito legal quando a gente entende que a gente tem um móvel muito legal. Porque assim, né, mãe? Muitas vezes as pessoas recebem um móvel de herança, vamos dizer assim, da avó, da mãe, de uma tia, e acha assim, aquele móvel, aquele sofá é muito velho, já é antigo pra caramba, já lembro daquele trem lá quando eu era criança, e a minha avó me passou esse sofá aqui todo velho, né? Mas não sabe o valor que o bichinho tem. Esse aqui mesmo é não é? Acontece que quando a pessoa vê antigo, não sabe que os de hoje são mais fracos, não são tão firmes, porque hoje em dia nem pode mais fazer móveis de madeira tão pesadas igual essa, né? Então vamos aproveitar o que já existe, né? Não, e fora que, gente, a casa vira um charme, porque aquele material, aquele sofá, aquela estante, né? Aquele móvel lá que a sua vó te deu, ele é um móvel que lá, na época dela, era a moda daquela época. E aí ele foi atravessando gerações e gerações e continuando lindo e maravilhoso. Então hoje as casas que tem um móvel desse, ele ganha um destaque no meio da decoração da casa, né? Não fica aquela casa temática, que muitas pessoas ficam com medo de usar móvel antigo, achando que vai ficar com cara de casa antiga. Não, porque às vezes é você integrar esse móvel junto na sua casa com o que tem hoje, né? Com o que tem de mais moderno. Quanto mais antigo você conseguir o móvel, mais você é privilegiado, porque nem todo mundo vai conseguir. Não, e você vê que hoje em dia as pessoas vão aí nas lojas de antiguidade para adquirir um móvel desse e vai comprar por um valor muito maior, não é? E é um móvel que não tem história para ele, porque se veio da família dele, tem uma história. E aquele lá você só vai conhecer o móvel, não sabe de quem foi. E tem mais, né? Se por acaso você realmente acha que não tem nada a ver com a sua casa, que não tem nada a ver com a sua vida aquele imóvel, não sai por aí desvalorizando ele, não. Procura uma loja especializada, procura aí uma loja de antiguidades que realmente entende do babado, porque eles vão valorizar o seu móvel. Às vezes acontece de você ter um móvel aí que você nem sabe o valor dele, mas ele pode estar pagando um curso que você quer fazer, está pagando uma faculdade que você quer fazer, não é, mãe? Eles são muito caros mesmo. Pode avaliar. E se quiser vender, é caro. É isso mesmo. Então, ó, te liga. E essa mesa de centro veio a calhar exatamente a cor do sofá. E sabe de uma história? Foi o Ricardo, meu filho, que fez, que é o dono do Aitai lá em Tiradentes. Na época ele trabalhava com madeira e ele fez essa mesa linda, maravilhosa para combinar com meus móveis. Obrigada, Ricardo. Gente, agora esse sofá aqui, ele é o charme dessa sala de televisão. Muito gostoso, confortável, e vocês pensam que só é pais que dão herança para filho, né? Não. Filho também pode passar para os pais. Olha, esse sofá era da casa do Luffy. E olha, super confortável, né, mãe? Super confortável. Ele mandou para nós porque ele sabia que a gente queria ver uma televisão muito no conforto. Não, e ele é lindo porque ele foi restaurado também, tá, gente? Eu lembro que lá na casa do Luffy, ele tava todo craquelado, porque ele comprou assim, todo craquelado já também antigo, né?
E aí ele mandou restaurar esse móvel, lindo, maravilhoso, ficou assim impecável de couro. Então realmente é algo que tem que preservar, né, mãe? Tem que preservar. Esse vai ficar de herança. E essa poltrona aqui, gente, é um conforto que não é a cadeirinha do papai, não, é da mamãe também, é dos netos, também. de todo mundo. Da filhinha da também. Da filhinha, dos netinhos, as netas adoram ficar aqui vendo televisão, porque vê que é um conforto mesmo. Não, realmente, ela é uma poltrona que foi pensada para esses... Quer dizer, foi pensada para todo mundo, né? Mas aqui nessa casa ela combinou que foi uma beleza, porque ela aí, olha aqui, ó, a gente mexe aqui, ó, levanta as perninhas, estica para trás, olha o conforto, olha isso. A pessoa já nem quer continuar gravando aqui esse vídeo, já quer ficar aqui direto. Tchau pra você, já vou dormir. E ainda faz massagem a cadeira, né, mãe? Ó. Essa poltrona aqui, gente, a gente já mostrou também para vocês, né? Mas se por acaso vocês tiverem interesse aí em conhecer mais, a marca dela se chama Damier e ela é excelente. Ela tem de muitos tipos diferentes de poltronas. E sabe o que é o mais legal daqui? Se você tem uma pessoa na sua casa aí que tem um problema de mobilidade, aí você consegue utilizar essa cadeira. Sabe por quê? Porque a pessoa não precisa fazer força para levantar da cadeira. Às vezes uma pessoa idosa, como é o caso do meu pai, que tem um problema maior no joelho, ou às vezes uma pessoa que passou por alguma cirurgia, ó, se você apertar aqui, ó, a pessoa não precisa fazer força, ó. A cadeira vai ajudar a levantar essa pessoa até que ela fique praticamente em pé, olha só. Aí você já está praticamente em pé, aí você só levanta. Não é legal olha isso, gente? E para sentar também, né? Sentou. Aí, sentou, ela vai te empurrando para trás. Sentou, ó, é só ir botando aqui no botãozinho, ela é toda elétrica e pronto, o conforto tá feito. E casa, para ser de verdade, ela tem que ter história. Esse espelho, por exemplo, eu tenho há mais ou menos uns 48 anos que eu ganhei de uma pessoa que já tinha como antiguidade na casa dele. Porta-chapéu, porta-sombrinha, e ele também feito aqui com a planta, que a gente deixa até uma plantinha aqui enfeitando. Eu acho que eles chamavam de chapeleiros ou algo desse tipo, chapelaria, sei lá, porque ele tem esses lugares mesmo de você pendurar as coisas, tá vendo? Os ganchinhos, e tem um lugar, como a mãe disse, de colocar o guarda-chuva, que hoje está servindo como cachepô aqui da planta, né? Mas ele era para colocar o guarda-chuva. Ou bengala, né? Que os homens usavam muito antigamente, aquelas bengalas, né, mãe? É. E continuando a história da família, esse móvel lindo, maravilhoso aqui, foi da minha sogra. E a minha cunhada me deu quando ela foi embora, né? Deixou para elas lá, mas ela quis dar para mim, para a gente poder ter uma lembrança, né, dela. E o meu marido restaurou ele todinho. Ele agora vamos chamar de novinho. Antigo, novo. É. Como vocês estão percebendo, a parte da tarde aqui é o sol. Então, as plantas adoram, né? Tem aqui plantinha no sol, tem aqui uma planta que adora pegar sol também, mas tem hora que a gente não aguenta, não. Aí tem que abaixar essas cortinas aqui, que é o que salva pra gente ficar aqui. Apesar que a gente tem o ar-condicionado, que acabou de colocar recente aqui da Electrolux também, mas quando não precisa ligar, a ventilação aqui é cruzada, a gente deixa a janela aberta, dá uma ventilação muito boa. É verdade. Mas tirando o sol que fica esquentando demais. É, esses aqui são muito legais, gente, porque ele é uma cortina roll da Hunter Douglas. Então ela tem uma proteção solar assim incrível. Ela deixa translúcida, né, pra gente ver lá fora, mas ao mesmo tempo ela tira assim muitas porcentagens de calor de dentro desse ambiente, que realmente no verão, quando bate o solzão aqui, a gente não consegue nem ficar cozinhando aqui, né? Então se não fosse as cortinas, realmente era impossível, né? A gente lembra que antes deles virem instalar isso aqui, a gente passava um perrengue que a gente teve que colocar uns papéis assim na cortina, na janela, que é maravilhoso ter muita claridade, isso é a parte incrível que a gente acha das janelas enormes, mas o solzão da tarde realmente castiga aqui, né, mãe? De manhã é muito bom, clarinho, delícia, mas chega essa hora tem que abaixar a cortina. E por falar em cortinas, a gente não pode deixar de falar dessas aqui, lindas, maravilhosas, que estão assim, abrilhantando nessa casa, né, mãe? É, vestindo a nossa sala. Olha a facilidade que elas correm, muito boa. Essa empresa que fez essa cortina, Spengler Decor, elas são tão amigas, elas ficaram tão amigas, elas viraram parceiras, elas são
quase da família nossa. Toda vez a gente se dá muito bem. E elas, depois disso que elas nos conheceram, fez a nossa cortina, elas ainda pegam retalhos dela e mandam para nós, para eu fazer os meus artesanatos. É verdade. Todo descarte têxtil lá do ateliê da Spengler, elas enviam para cá. A mãe faz bolsa, a mãe faz capa de almofada, a mãe faz tanto tipo de artesanato que, se você já segue a gente no canal, você com certeza já viu a quantidade de coisas maravilhosas que a mãe faz com o resíduo têxtil da Spengler. E o que é legal dessas cortinas da Spengler é que ela tem esse tecido, ó, que deixa passar bastante claridade. Ao mesmo tempo, ele é facílimo de lavar, né, mãe? É só tirar aqui, botar na máquina bem facinho, né? Você põe na máquina de lavar. Quando você tira, você não vai levar no sol para secar. Você já pendura. E ela já seca no lugar, então nem precisa passar. E olha só, quando bate aquele ventinho, né? Ela faz esse movimento, eu acho tão lindo. Acho maravilhoso. A gente sempre deixa aqui com as portas abertas para que fique esse movimento pela casa. É muito gostoso, né? E esse movimento também do vento, ele circula junto com a janela, que também fica aberta. Sim. E aqui fica ventilado o dia inteiro. Ó, tá até escondida lá da imagem. Ó. Ai, muito legal. Mas a gente quer mostrar para vocês também uma outra cortina da Spengler, que também é muito bacana, que é diferente um pouco dessa daqui. Mas antes de chegar lá na cortina, eu quero te mostrar também a minha mesa, que é uma mesa linda. A madeira dela é maravilhosa. Meu marido fica apaixonado aqui, ele fica assim, não coloca toalha não, deixa assim, ela é tão bonita. É mesmo, às vezes a gente tem umas coisas tão lindas em casa e fica escondendo, né? Com a toalha. E realmente é uma mesa que é muito utilizada, né, mãe? Mas assim, todo dia, né, gente? Porque é a mesa mesmo principal da casa. Aliás, toda essa casa ela é utilizável, né, mãe? Não tem nada aqui que é de enfeite. Tudo aqui é usado, né? Aqui, desde o café da manhã até o lanchinho da noite, é aqui nessa mesa. E olha só que legal, o bacana aqui da casa, você já deve ter percebido, é que a gente tem ambientes, vamos dizer que são bem determinados, porém, eles não são separados. Então, realmente, aqui é o local de comer. A gente fala sala de jantar, mas na verdade é café da manhã, jantar, almoço, qualquer coisa. Então, aqui é o local das nossas refeições. Aí, ali é o lugar onde a gente costuma receber nossas visitas. Aliás, visita adora ficar na cozinha, também a gente fica cozinha, sala, tudo misturado, né? Mas ali, digamos, é a sala de visita. E quem quer ver uma TVzinha, fica pra lá, então que ninguém atrapalha ninguém, né? Então, fica tudo quando quero fazer comida, eu não estou atrapalhando e eu estou vendo as visitas todas comigo o tempo todo. As pessoas não ficam separadas enquanto estão na cozinha, né? E olha só que legal também, não sei se vocês já tinham reparado, mas ó, a gente tem aqui os móveis da cozinha, todos eles são baixos, também pensando na mãe e no pai. E então, aqui eu preferi essas prateleiras abertas para colocar os meus mantimentos, essas coisas todas, para evitar de ficar toda hora abrindo porta de armário. Então, eu chego aqui, pego, já tá facilidade, tá na minha altura. Todos esses móveis, eles são baixos. A gente não fez nenhum daquele móvel assim suspenso, aéreo, que a pessoa tem que subir às vezes para pegar alguma coisa, exatamente porque é casa para idoso. Mas mesmo casa quando não é para idoso, né? Eu, por exemplo, lá em casa também não tenho um móvel aéreo, não. Por causa dessa questão de você ter que ficar subindo, né, para poder pegar as coisas, e no caso do idoso é extremamente perigoso. Então todos os móveis, e todas elas são gavetas, todos os móveis aqui da casa da mãe são gavetas. Por quê? Mesmo as mais baixas, ó. Por que são gavetas? Porque ela não precisa entrar lá dentro do móvel para tentar descobrir o que tem lá dentro, né? Ela só puxa a gaveta, então pega as coisas com facilidade e não corre risco também de machucar a coluna, joelho, né? E tudo isso, né, mãe? A gaveta, para quem ainda não está planejando aí fazer uma cozinha, dê preferência para gaveta. Porque a gaveta é o mais prático. Olha, aqui nesse aqui, eu guardo todas as xícaras que eu vou precisar usar. Então não precisa baixar lá no fundo da portinha ou até para pegar subir, né, para pegar coisa. É mais prático de pegar, não tem perigo de puxar e quebrar, entendeu? É, isso mesmo. Não quebrou nem uma xícara ainda depois que eu moro aqui, tá? Agora, essa cortina aqui é a mesma daquela ali. Exatamente o mesmo tecido, tudo padrão. Só que aqui embaixo ela tem um blackout que está entre uma e a outra. Tanto faz a que está do lado de dentro ou do lado de lá, ela é do mesmo jeito assim. Entendeu? E dentro dela tem o blackout. Então, aqui é uma porta aberta. Da privacidade, né? Da privacidade, porque aqui é o quarto de visitas. Mas não tem porta. A gente deu preferência de deixar isso aqui
como um vão, porque quando não tem visita aqui fica aberto e fica circulando todo mundo aqui no mesmo ambiente, né? A gente já mostrou isso aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link e também no final desse vídeo para vocês assistir o vídeo que a gente mostra detalhe por detalhe desse quarto de costura, né, mãe? Aqui é o quarto de costura e de visita. É, isso aí. E aqui, ó, tem esse móvelzinho que ele era a penteadeira do nosso primeiro quarto. Então, esse daqui agora virou um aparador, que ficou tão lindo aqui, combinando aqui com as cadeiras da minha mesa. O móvel antigo que tá lá, que era da sogra. Então, tá tudo assim no mesmo ambiente, tudo combinando. Por que a gente diz que ela parece casa de fazenda? Porque olha esse teto, gente. Olha esse teto. Perceba essas luminárias. Como que combina mesmo com uma casa que é praia e fazenda ao mesmo tempo, não é? E olha só, o pé direito enorme, com um telhado inclinado, que a gente amou. E olha só que casa mais gostosa. Aqui é a lavanderia. Como ela faz parte do mesmo padrão ali da cozinha, a gente fez o mesmo móvel, a mesma pedra, a mesma prateleira, tudo igual, então ela ficou sendo um complemento da cozinha. E é a lavanderia, que tem a máquina de lavar, o tanque, e a gente tem também a cortininha aqui, porque a coitada da máquina de lavar não pode ficar no sol o tempo todo, né? E continuem vindo para vocês verem como o fundo da minha lavanderia é um jardim maravilhoso. Olha que delícia, a gente chega aqui, ó, tá sempre vendo verde, verde, verde. Todos os móveis planejados aqui da casa é uma marcenaria aqui mesmo, bem próximo da nossa casa. É a marcenaria do senhor Osmar, que a gente adorou. E nossa, e como a gente indica essa marcenaria, né, mãe? Porque realmente o profissionalismo ali da equipe do senhor Osmar é impressionante, né? 3 anos de uso, não tem um defeito. Não tudo precisou funciona. chamar nunca, né, eles aqui para manutenção, né? Nunca, tudo funciona, nunca agarrou gaveta, nada, tá tudo funcionando mesmo como se fosse o primeiro dia. Chegamos agora no meu quarto. Aliás, é um quarto que você já conhece, a gente já mostrou várias vezes aqui. Mas, como tá na sequência, vamos mostrar também, né? Essa cama aqui, você já conhece a história dela, que eu já contei uma vez. Mas essas ripas aqui, ó, cada ripa dessa aqui é uma pessoa da minha família. Então, quando chega lá no final, a família inteira está aqui junto comigo. Todos os filhos e netos, genros, nora, tudo. É, isso mesmo. E ela é tão linda, né, mãe? Porque fica todo mundo bem pertinho de você. E esse guarda-roupa incrível que vai até o teto, né? Para poder caber tudo que eu preciso aqui. Coloquei aqui agora um espelho bem, bem grande, para poder me ver toda bonita todo dia. Ai, quem aguenta essa moça, né, mãe? E agora a gente resolveu colocar ar-condicionado na casa, né, mãe? Porque antes a gente achava que não ia ter necessidade, né? Mas resolvemos colocar porque o verão tá de castigar, né, mãe? Não, esse Floripa, o ano passado, quase matou a gente. Agora, esse ano, para evitar, a gente já colocou o ar-condicionado. É, isso e essa minha penteadeira aqui tem uma história muito linda também. Porque a minha irmã me deu e essa irmã já morreu. Uhum. Então, ela é realmente uma herança dela que ficou para mim. E ela muito é tão linda, né? Ela então, é muito bonita. Também foi restaurada, né, mãe? Restaurada, tem muita gaveta. Olha o detalhe dessa gaveta. Ela abre 2 juntas, então elas são fundas. Você pode guardar coisas de mais profundidade aqui dentro. Entrando aqui no banheiro agora, vamos conhecer também essa área interna da casa, né? É também uma bancada grande, ao mesmo tamanho tem um espelho, e agora eu coloquei esse nicho aqui bem legal para colocar as coisinhas miudinhas, né? Também com portinha, com gaveta, e essa daqui de colocar a roupa suja. Uhum, muito prática, né, mãe? Muito bom. Essa torneira maravilhosa aqui é da Docol. Todas as suas louças de banheiro, né, da casa são da Docol também, né, mãe? E além de todas as torneiras também da casa. Aqui no box eu coloco esse banquinho, que é para na hora de lavar o pé, né, que não tem que abaixar. E essa aqui, ó, porque o meu marido tem dor no joelho, então para ele poder se locomover aqui dentro melhor, ele usa essa andador. Ele não usa ele lá fora, só aqui dentro. E o chinelinho aqui, ó, para ele poder, quando entrar, já tem um chinelinho para ele não ficar pisando aqui para nós, né? Que apesar do piso ser antiderrapante, você ainda tem mais esse cuidado extra de botar um chinelo também, para que ele não caia, né? E também não ficar pisando no frio, né? Tá. E aí aqui, ó, a gente colocou também todos os box com esse alumínio preto para combinar com o restante da casa. Ou seja, a casa foi toda muito pensada, né, mãe? Muito, e ficou muito legal.
E olhem para lá para vocês verem que linda a casinha de madeira do meu marido. Ali ele trabalha, ali também agora a Mariane faz o estúdio dela de pintura, então é muito utilizável também. Aqui em casa é tudo utilizável. E olhem o meu jardim. Aliás, nós temos a playlist lá no canal, se vocês quiserem namorar bastante ele, fica à vontade. Mas hoje eu vou dar uma palhinha para vocês aqui. E esse jardim, aqui no canal, tem um vídeo do antes e depois dele, que esse vale muito a pena a visita, não vale, mãe? Nossa, vale, porque esse aqui era um barro puro. É claro, porque esse terreno, mãe, tava no barro mesmo, ele não já existia uma casa ou algo do tipo, ele realmente foi feito do zero. É do zero, ele era um mato e barro, na hora que passou a máquina que virou terreno. E olha aí a floresta que já está virando esse jardim, gente, que coisa mais linda. E ali, ó, é o portão que dá para minha casa. Então estamos totalmente conectadas, né, mãe? Eu e Sil grudadinha. E quem aí tá a fim de conhecer a minha casa, pode deixar aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz a parte 2 aí com a mostrando a minha casa, né, mãe? Ah, eu acho que todo mundo vai querer, porque ela é muito linda também, bonitinha demais, ela é muito caprichosa, pode querer ver, vocês vão gostar. Obrigada pela visita, sejam sempre bem-vindas aqui no nosso canal, porque no canal não deixa de ser a minha casa, né? É verdade. Então, sejam sempre bem-vindas, nos seguem e se inscrevam, deixa o like e eu vou ficar muito feliz de estar contando com vocês sempre. E se você aí sabe de uma pessoa que adora uma arquitetura ou que está pensando em construir, quem sabe, né? E quer se inspirar aqui nessa casa gostosa de viver. É uma casa gostosa de viver, né, mãe? Muito. É uma casa gostosa. E passa para essa pessoa, vai que ela tem interesse também em ver aí esse projeto lindo e maravilhoso. Ah, falando nisso, uma coisa interessante. Se você está pensando em construir, a gente tem um projeto, o desenho arquitetônico dessa casa, e a gente disponibiliza para vocês. Ele é um valor assim super simbólico e que quem tiver interesse também em ter esse projeto aí para se inspirar em construir a sua casa, é só entrar em contato aqui com a gente que a gente explica para vocês direitinho como funciona, tá bem? Se vocês ficaram aí até agora, porque gostaram, então o que vocês têm que fazer? Passar para as suas amigas, para os seus amigos, todo mundo que você acha que tem interesse em ter uma casa bonita. É, isso mesmo. Ó, vou deixar aqui embaixo para vocês esse vídeo que a gente comentou do quarto de costura, que tem todos os detalhes desse quarto de costura, barra visita, barra tudo que é bom, né? Porque a gente usa ele para várias coisas. E vai lá, confere, a gente te espera nesse próximo vídeo, tá bem? Um beijo, tchau, tchau.